Vamos lá então, Verônica. Vamos lá. Beleza. Mensagem então, número 48. Dinheiro e atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, primeira carta de Timóteo 6:10. Não encarceres o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual o sangue do corpo. Converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento, que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, e extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Jesus, amigo, mestre querido, espiritualidade que nos ampara nesses instantes, agradecemos pela oportunidade bendita do reencontro semanal para estudo, para aprendizado, para ampliação dos nossos conhecimentos. Rogando aos bons espíritos que a partir desse instante possa derramar sobre cada um de nós e sobre os companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje, bênçãos malsâmicas, nos fortalecendo física e espiritualmente, para que possamos, a cada dia da nossa jornada, caminharmos com passos firmes e fortes na sua direção. Envolvam-me, Jesus, na sua luz e no seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Boa noite para todos. Estamos aí no Boa dia noite. 14 de agosto de 2024, continuando os nossos estudos das cartas de Paulo. Nós estamos posicionados aqui no capítulo 4. Alguém tem alguma pergunta, uma observação do estudo passado que gostaria de fazer? Tranquilo? Então aqui a gente está no versículo 10, né? Vamos pegar o 9 aqui só para a gente poder entrar no contexto e continuar o nosso estudo. Então, capítulo 4, primeira carta dos Coríntios, versículo 9. Colocando aqui: julgo que Deus nos expôs, a nós apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então a gente comentou sobre como que Paulo mencionou que os cristãos eram tratados ali, né? Como que eles serviam de espetáculo ao mundo. E aí a gente entra aqui no versículo 10, onde ele vai continuar aqui. Somos loucos por causa de Cristo. Vós, porém, sois prudentes em Cristo. Somos fracos, vós, porém, sois fortes. Vós sois bem considerados, nós, porém, somos desprezados.
Na verdade, aqui ele está fazendo comparações. Se você colocar aqui, existe um pequeno paralelismo, né? O que é o paralelismo? São ideias inversas ou a mesma ideia explorada dentro de um versículo ou de uma passagem. Então aqui a gente tem o louco com o prudente, a gente tem o fraco com o forte, a gente tem o considerado com o desprezado. E aqui Paulo está se utilizando de um pouco de ironia. Uhum. Né? Não sei, eu acho que vocês perceberam isso aqui. Né? Somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sois prudentes em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes. Né? Vocês são bem considerados, nós somos desprezados. Tipo assim, né? Vocês que se consideram o topo, né? Mas nós somos o último lugar. Então, assim, está fazendo uma reflexão bem enérgica, uma ironia, para colocá-los nos devidos lugares. Né, gente? A gente tem que ser enérgico, a gente não pode ser passivo diante das coisas. Né? O espírita tem muito disso, vamos deixar, vamos ver, é o livre-arbítrio, é a ação dele, depois Deus vai colocar. Não, a gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar. É dever nosso nos posicionar. Tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. Jesus falou isso. Jesus falou, seja o bem e seja o mal. A gente tem que se posicionar quanto a isso aqui. E Paulo Sim, assumiu sim, muito essa não, não. responsabilidade. Isso, sim, sim, não, não. Não é A ficar. letra G da BJ explica direitinho, o Sidney. Não sei se você chegou a ver. Eu vi, anotei Você até aqui, viu? ó. Achei que, É, vi né, aqui. bem explicado. Olha lá, volta com tom irônico nos termos 1 e 2. Né, vós sois o pretender de ser prudentes. Foi isso mesmo, essa letrinha G da A BJ G. aí, né, tá ok. Uhum. Essa aí pode ticar que tá ok. Mas aí é interessante que fala, mas segundo os critérios do mundo. Segundo os critérios do mundo, isso aí, né? Então ele está num tom aqui diferente para chamar a atenção, né? E aí ele continua. Até o momento presente, ainda sofremos fome, sede, nudez, somos maltratados, não temos morada certa e fatigamos-nos trabalhando com as próprias mãos. Somos amaldiçoados e bendizemos. Somos perseguidos, suportamos. Somos caluniados e consolamos. Até o presente somos considerados como o lixo do mundo, a escória do universo. De novo ele faz uma comparação aqui, tá? Amaldiçoar e bendizer, perseguir e suportar, caluniar e consolar. Tá? Mais uma vez ele faz um trio aqui. Mas, em verdade, aqui ele está expressando aquilo que o mundo via como eles eram. Certo, gente? Né? Tudo aquilo que o Paulo passava, tudo aquilo que os apóstolos passavam, tudo aquilo que aqueles que abraçaram a causa do Cristo passavam. Né? Preso, amaldiçoado, julgado, apedrejado, tudo isso aqui. Então isso aqui não tem muita novidade. Tá? Não É tem, só que fala assim, da forma como eles viviam isso, né? Eles suportavam, suportavam né? isso Eles superavam, né? Eles aceitavam, trabalhavam com as próprias mãos e não desistiam, e não desistiam. perseverando no caminho. Né? Não desistiam. E aí, chegamos no versículo 14, o Paulo também está nesse tom. Vamos ver se vocês conseguiram captar. Olha só. Não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos bem-amados. Ele dá uma mudada. Uhum. Por quê? Ele vai admoestar. O que é o admoestar? É corrigir, é corrigir um desvio, é censurar, é repreender. Então aqui, Paulo está escrevendo como um pai. Eu vou admoestar como um filho bem-amado. Ele está, ou seja, repreendendo, censurando como um pai. Então, não é uma severidade prejudicial, sim, mas aquela que o pai tenta encorajar o filho a encontrar o bom caminho.
É como se ele estivesse abrindo os olhos. Sim, isso aí. É uma admoestação de pai para filho. E o versículo 15 é até bonito. Com efeito, ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, pois fui eu quem, pelo Evangelho, vos gerou em Cristo Jesus. Exorto-vos, portanto, sede meus imitadores. Aqui vale uma observaçãozinha com relação a pedagogo. Tem na letrinha A aí da BJ, explica muito bem, tá? É isso aí mesmo. Escravo que tinha por função levar aos mestres a criança. Então, sim, ele era tá colocando aqui, o pedagogo era aquele escravo, o mais bem visto ali da família e que era de confiança e que poderia ficar com a criança, tá? Tinha um respeito pela criança, a criança tinha um respeito dele. Então, sim, o menino poderia ter vários tutores, mas só um pai. Mas só um pai, tá? É o que ele fala aqui, 10.000 pedagogas em Cristo, não tereis muitos pais, pois fui eu que pelo Evangelho vos gerou em Cristo Jesus. Então fui eu que te mostrei. Então, sim, Paulo está levando a eles, está levando como um pedagogo, não sei se vocês pegaram esse espírito da coisa, quando ele fala do pedagogo. O Paulo está fazendo a pedagogia de levar ao Cristo, como pai, como esse pedagogo aqui. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Cristo era o mestre, né? Isso. Por isso que ele vem falar assim, vocês me imitam. Tá? Ele pede para imitar aqui no versículo 6. Imitar quem? Imitar o pai. Imitar o pai. Né? E é até um exercício interessante a gente fazer, um grande conteúdo espiritual que temos para a nossa atualidade, é pensar no lugar daqueles que estavam ouvindo essa carta. Né? É como se Paulo estivesse escrevendo essa carta para nós. Tá? Sede meus imitadores, preste atenção. Vocês podem ter vários pedagogos, mas você só tem um pai. Né? Que não deixa de ser assim uma crítica, mas uma crítica bem humilde, bem reflexiva. Tá? Não deixa de ser uma crítica, mas é assim uma chamada de atenção. É o pai, é o que ele está falando aqui. E aqui no 17 ele vem concluindo, né? Foi em vista disso que vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará minhas normas de vida em Cristo Jesus, tais como as ensino em toda parte, em todas as igrejas. A gente sabe, a gente já falou nos nossos estudos aqui, que Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. Ele era muito novo. Ele era mais novo que Marcos, que João Marcos. Tá? Ele tinha um carinho muito grande, embora, né, mais para frente a gente vai ver, Timóteo não teve muito sucesso. Embora Timóteo não teve muito sucesso, aí ele envia Tito. Tá? Timóteo, um menino novo, jovem. Imagina lidar com aquela galera de Corinto. Imagina lidar com aquela comunidade de Corinto ali, que estava enfrentando Paulo. Imagina o que eles iam fazer com Timóteo. O menino não tinha nem barba direito. Chegar ali para enfrentar aquela comunidade que não gostava de Paulo, né? Então, sim, é claro que foi um aprendizado para Timóteo. Tá? Onde que eu estou? 18. Ô, Sidney, refresca a minha memória. Por que que o Paulo não foi ele mesmo resolver essa situação? Porque naquela situação ele não poderia ali voltar de Corinto. Ele tinha acabado de sair de Corinto. E ele saiu perseguido. Então, ele, para poder não agredirem a comunidade, ele sai. Então, ele não pode voltar ali porque ele está sendo perseguido. Então, ele tinha que dar um tempo. Ele está escrevendo essa carta, ele já tinha ido em Corinto, isso está em Paulo Estevão, tá? Está em Paulo Estevão, deve ser no capítulo 6 ou 7 da segunda parte. Então ele não podia voltar porque estava muito recente. Estava muito recente a perseguição dele. Então ele vai embora. E aí tem essas dúvidas. Então é o seguinte, eu vou mandar Timóteo, eu vou mandar o Tito. Por quê? Porque não eram pessoas conhecidas.
e não tinham a mesma autoridade que Paulo. Então eles iam ficar na casa ali, não iam falar em público, mas iam falar dentro ali. Então Paulo não podia voltar agora. Ele não podia voltar. Entendi. Tá? E o interessante é que quando ele fala que vai enviar o Timóteo, ele vira e fala assim: ele vos recordará minhas normas de vida em Cristo Jesus. Olha que bonito. Ele vos recordará. Então, o que a gente pode entender aqui, como Paulo está aliviando muito o que está acontecendo ali em Corinto, a gente pode virar e falar assim: bem, então ali não tem uma rebelião, tem um esquecimento das normas do Cristo. Perceberam isso? Ele vos recordará das minhas normas. Não tem uma rebelião, não tem uma coisa agressiva, segundo o Paulo aqui está falando como um pai. Então, vamos ver, é pelo fato deles esqueceram. É por isso que a gente precisa todo dia estar ouvindo alguma coisa. Todo dia está falando de espiritismo, todo dia está ouvindo uma palestra, todo dia está precisando de uma repetição. Por quê? Porque a gente vai deixando isso passar. A gente vai deixando isso passar. Já viu às vezes quando a gente viaja, sai de férias, fica uma semana, 2 semanas longe dos estudos, das palestras, a gente volta até meio perdido assim? Né? A gente fica até diferente. Né? A gente não tem no dia a dia, sai da rotina. É isso. Não é uma questão, bem, no dizer de Paulo, tá? Não é uma questão de rebeldia, de divisão. Ele alivia para ser um esquecimento das coisas do Cristo. Então, assim, o Timóteo vai recordar com vocês, tá? Você vê que ele está sendo bem um pai amoroso, né? Partindo aqui para o final, julgando que eu não voltaria a ter convosco, alguns se encheram de orgulho. Ah, tá vendo só? Alguns se encheram de orgulho aqui. Então, assim, parece que alguns não queriam Paulo. Ou achavam que Paulo não daria conta da situação. Né? Então, tem aqui. E outra coisa, Paulo está sabendo. Tá? Paulo está sabendo disso aqui. Por isso que ele falou. Alguns se encheram de orgulho, porque eu não posso ir. Então, ele sabia disso. Né? Inclusive, no início da carta, se você for pegar aqui no capítulo 4, aqui, ó. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. É o versículo 3 do capítulo 4. Então ele sabia que estava tendo alguma coisinha ali. Vamos dizer assim, uma treta. Sabia que tinha uma treta ali. Né? Mas enfim, o compromisso dele é com Cristo. Né? Mas se o Senhor permitir, em breve irei ter convosco, e tomarei conhecimento não das palavras dos orgulhosos, mas do seu poder. Aí, Jane, ele fala que vai voltar. Ou seja, ele está de olho lá. Uhum. Tá? Ele está de olho lá. A gente tem um Emmanuel aqui no versículo 19. Ô, Sidney, e quando ele fala em poder, que poder que ele está se referindo nesse versículo aí? Do versículo 19? É. Do poder que eles estão tendo de influenciar uns aos outros, vamos dizer assim, de contaminar. Entendeu? Como ele falava assim, ó, tomarei conhecimento não das suas palavras dos orgulhosos, mas do poder que vocês estão tendo de influenciar, de contaminar os outros. Entendeu? O próprio exemplo deles, né? Isso, né? De estar influenciando, o poder de influência que eles estão tendo. Uhum. Muito boa a sua pergunta. Tem que puxar esses aí. Tem um Emmanuel aqui no versículo 72, no versículo 19, que é o Vinha de Luz 72, com o título de Não as Palavras, né? É. Aqui, Emmanuel vem colocar que as obras morais, a importância da obra moral que é edificada dentro da gente mesmo. Eu achei essa mensagem aqui muito forte também, estilo do Paulo. Bem estilo paulino essa mensagem aqui, é que também é estilo Emmanuel, né, gente? Não pode diferenciar muito, que é da mesma escola os dois, né? Isso que você fala está aqui nesse parágrafo aqui muito explícito. Olha, é que comumente
se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio Espírito. Uhum. Não, e ele continua aqui, né? Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar o terreno do egoísmo. Olha o esforço que a gente tem que fazer para poder a gente tentar diminuir o egoísmo. Usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Usar a enxada, quer dizer, para usar a enxada você tem que ter ação. É ação. Né? E na frase seguinte, ele completa: não ouvides, pois, que, antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Essencial. É um chamamento para a nossa reforma íntima aí. E essa frase aqui, ó, urge, todavia, fugir aos abusos do palavratório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Por quê? Se você for pegar agora o Paulo, o que o Paulo acabou de falar que a Verônica perguntou, tomarei conhecimento não das palavras dos orgulhosos, mas do seu poder, ou seja, eles utilizavam das palavras também, como o Emmanuel está falando aqui. Mas as palavras cheias de personalismo, Sim, sim, né? sim. E não a palavra que é sagrada, né? Sim, sim, é a palavra que deteriora. É. Vamos fechar aqui então o capítulo? Versículo 20 e 21. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha só, as ações. Olha, gente, esse versículo 21 aqui é muito, muito engraçado. Que preferis? Que eu vos visite com a vara ou com amor e em espírito de mansidão? Hein? Se Paulo fala isso hoje nas redes sociais, ele estava cancelado. Ia chover crítica nele. Eles poderiam interpretar que Paulo estava tentando rebaixá-los, né, inferiorizá-los. E não era essa a intenção, a gente sabe. Mas uma interpretação que poderia ser colocada por eles era essa. Paulo está tentando nos rebaixar, nos inferiorizar. Não é isso. Isso a gente sabe. Então, assim, no versículo 20, ele vem falar o que o Emmanuel colocou na mensagem. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O poder da reforma íntima. É a mensagem de Emmanuel. E aí o versículo 21 é nada mais que assim, vocês querem aprender na dor ou vocês querem aprender no amor? É praticamente isso. Né? Por isso que assim, mais uma vez, eu vou repetir isso aqui, você é até chato. A gente não pode interpretar nada no Novo Testamento literalmente. Você imagina Paulo visitando eles com uma vara na mão. Não é isso, gente. Né? Então, vocês querem o quê? Que eu vá de uma maneira mais enérgica ou com espírito de mansidão? Você vê que Paulo encerra esse capítulo aqui, essa partezinha aqui, com uma pergunta. É uma pergunta para reflexionar. Ou seja, então eu tenho que mudar. Eu estou tirando a paciência até do Paulo. Então tem alguma coisa errada. Eu considero tanto, então eu tenho que mudar. A atitude dele ao chegar lá vai depender da atitude daqueles que são da comunidade. Sim. Vai depender da resposta que Timóteo levou. Que depois ele enviou o Tito. Falou assim, olha, Timóteo não deu conta, então vou enviar o Tito. Aí, Paulo, aqui está assim, assim, assim. Tá? Inclusive, a gente até falou isso também no estúdio do Corinto. Tem cartas que não estão aqui e que foram trocadas. Inclusive, ele menciona a carta que não está aqui no Novo Testamento, que foi perdida. A troca de mensagem deles. Tá? Se a gente for tirar um conteúdo espiritual dessa última frase aí, a gente pode trazer isso para a nossa vida e pensar assim, bom, como que eu quero terminar os meus dias? Como que eu quero modificar a minha vida? Com a vara da dor? Ou, né, com a transformação gerada pelo amor, né, pelo trabalho no bem, a minha modificação íntima? Ou eu vou esperar que a vara da dor chegue para eu poder
pensar melhor. Exatamente isso. Até porque, se você for olhar o contexto do capítulo do versículo 14 até aqui ao fechamento, ele está exortando uma reflexão como um pai amoroso. Ele está falando assim, olha, eu estou sabendo de que está acontecendo isso, vou enviar o Timóteo. Então ele está assim, colocando panos quentes, mas ele é um pai, e um pai vai corrigir o filho. Você quer como que eu faça a correção? Com a vara, é claro que não é física, tá? Mas, ou com amor. Então, assim, esse contexto ele fala como um pai, mas no final ele está colocando a reflexão para o filho. Entendeu? É como acontece na nossa vida, né? Isso aí, como que a Jane falou aí. Ou vai pela dor ou vai pelo amor. Tem um Emmanuel aí também, confere. Nas minhas anotações. Tem pão Aqui nosso. tem no versículo 21. Pão nosso, Pão nosso. uma mensagem chamada de que modo? Exatamente ele interpretando a vara ou o espírito de mansidão. Essa mensagem não tem no Evangelho do Emmanuel, por quê? Ela é de onde? Eu estou pegando ela do site, da Bíblia do Caminho. É, porque no Evangelho do Emmanuel não tem, não. No meu tem, de que modo? De que modo é? Ó, desculpa, gente, tem sim. Tá. Tem, falhou. Tem sim, achei. E é o Emmanuel, mais uma vez, interpretando esse versículo e colocando assim um alerta, é uma boa mensagem para todos nós. E aí ele faz, né, às vezes, assim, tipo assim, a gente foge do trabalho, escapa do testemunho, igual o Emmanuel fala aqui, e o mestre vai até nós com a varinha da dor auxílio, da dor corrigenda. E ele fala aí que em nenhum século faltou um missionário para vir nos ajudar, né? Nos impulsionar. Isso. Sempre o Cristo enviando seus emissários para poder alertar e nos mostrar o caminho. Tá? As últimas frases aqui é muito... assim, chega até a ser engraçado, mas não é. Ele fala assim, eis porque é possível surge o momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, clamando de igual modo. Que quereis? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ouvir o mestre. A escolha é nossa. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Exatamente. E nesse parágrafo de cima aí, ele fala que a gente não pode alegar a ignorância das leis, né? A gente não pode falar nunca, principalmente nós, espíritas, nós que estamos aqui estudando, os evangélicos que estão estudando, todos que estudam a mensagem do Cristo, não pode nunca alegar que não sabia. Eles serão mais cobrados do que aqueles que realmente não sabem, aqueles que realmente não acreditam, não estudam. Né? A nossa responsabilidade é maior. E pegando o gancho do que a Jane acabou de colocar para a gente aí, existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores de última hora, se vocês quiserem anotar aí, ó. É uma mensagem de Erasto, capítulo 20, Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores de última hora. Pergunta assim, está lá no Evangelho. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham num bom caminho? Olha que pergunta inteligente. Se entre aqueles que vieram para o Espiritismo muitos pegaram outro caminho, se transviaram, como que eu vou reconhecer os que se acham no bom caminho? E a resposta que os Espíritos dão. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor próprio, pela sua abnegação, pelos interesses pessoal e, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios,
porque Deus quer o triunfo da sua lei. Se lembra, foi semana passada que eu puxei uma mensagem do Viagem Espírita? Se lembra? Foi. Foi, Né? Do Viagem Espírita, 1862, foi. que Kardec está falando sobre as visões, e aí ele vira e fala assim: eu ficarei do lado daquele que mais tiver caridade e humildade. E aqui os espíritos estão falando: reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho para a gente ver se está sendo um verdadeiro espírita, se estamos reconhecendo que estamos nos esforçando. Erasto. Finalizamos o capítulo 4? Muito bem. Então, apertem os seus cintos, respirem fundo, porque nós vamos entrar numa série aí de uns 3, 4 capítulos que vai ser exemplo de tirar conteúdo espiritual. Tá? Paulo vai cuidar de algumas coisas administrativas, né, que estavam acontecendo ali na cidade de Corinto, em matéria sexual, algumas coisas estavam acontecendo ali. E o primeiro deles acontece aqui, é o capítulo 5. É o chamado, como a BJ coloca aqui, o caso de incesto. Algumas bíblias, eles dão um subtítulo de pecado e complacência. Então, assim, novamente a gente colocando o contexto de Corinto, né, em matéria sexual, os pagãos não conheciam o significado de castidade. Então, sim, eles tinham práticas sexuais até dentro dos templos. A gente comentou aqui em estudos passados que existia até o verbo corintizar, que significava a corrupção, que significava o excesso, que significava a aberração sexual. Tá? Isso tudo dentro do contexto de Corinto. E como os cristãos ali em Corinto era uma pequena ilha, né, onde fornecia ali subsídios do bem e da caridade, eles estavam cercados por isso por todos os lados. Eles estavam imersos dentro desse mundo. Estavam imersos ali. Então, o que Paulo ele faz? Ele se preocupa porque o cristão ele não pode ter esse comportamento. Então, gente, quando a gente vai pegar um capítulo desse, aonde você vai virar e falar assim, pô, Paulo vai debater um caso de incesto, o que eu vou tirar de conteúdo espiritual daqui? Está muito claro aqui para mim. A chave é sempre o conteúdo espiritual. Dá para tirar tranquilamente conteúdo espiritual disso aqui. Por quê? Paulo vai trabalhar nesse capítulo 5 o tema da luxúria. E outra coisa, esse capítulo 5, assim como os precedentes, ele tem que ser lido com muito cuidado e com muita análise profunda. Por que eu falo isso? Presta atenção no que eu estou falando. Tem que ser com muito cuidado e com análise espiritual. Porque se você for ler o pé da letra, você vai ver que tem coisas que Paulo está falando aqui que vão entrar em contradição com Jesus. Então, por isso estou falando, aperta o cinto que a gente vai entrar num campo aqui que pode confundir a cabeça nossa. Que pode confundir. Então, se você olhou aqui, isso aqui Paulo está falando aqui, ó, isso está contra o Cristo. Opa, então peraí, a minha interpretação está equivocada. Paulo não é contra o Cristo? Então deixa eu ler de novo com cuidado, com atenção. Deixa eu tirar o espírito da letra. Nossa, vou marcar aqui que eu não entendi. Eu não consegui. Vou levar para o grupo para ver se o que eles tiveram de pensamento desse versículo, de reflexão desse versículo. Porque os capítulos 5, se eu não me engano, até o 11, até o 12, é assim. É correção, mas tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa boa aqui. Então, repito para ficar gravado. Lê com cuidado, com atenção e com uma análise muito criteriosa. Porque vai mexer com a gente isso aqui.
Tá? Então, Paulo vai tratar um caso de luxúria, lembrando aí, depois o cristianismo trouxe a luxúria para um dos seus 7 pecados capitais. Tá? O que é a luxúria para o espiritismo? É um vício. É um vício. Né? E como a gente fala luxúria, a gente traduzindo aqui é libertinagem, é sensualidade, é o sexo, é tudo que é o oposto da castidade, que é uma virtude. Tá? Então, sim, é um vício, como as drogas, como a bebida, como o fumo. É um vício moral. Ele é um vício moral. É um ato As ilícito. promiscuidades, né? Isso, promiscuidade, isso. É um ato ilícito, é uma promiscuidade, tá? Então, assim, essa luxúria, essa atitude aqui, ela está muito ligada ao que nós estudamos na carta aos Romanos, que são as inclinações mais. Se lembra como a gente chamou isso? Sarques. Sarx. Está ligada a isso aqui, é uma sarx. É a vida que é a busca de instinto, é a vida que é a busca de prazer, é a sarx. É o mundo material tentando o homem velho dentro da gente. Tá? Então, a intenção de Paulo, eu quero que deixar isso muito claro nesses capítulos, eu vou repetir isso, os estudos, é coibir atos ilícitos dentro da sua comunidade. Por quê? Qual que é o engajamento, o objetivo de uma comunidade cristã, seja ela qual for, até nos dias de hoje? É buscar o quê, gente? O seu aperfeiçoamento pessoal. É oferecer subsídios para o seu melhoramento. É oferecer subsídios para a sua transformação. É oferecer questões para análise para o seu aperfeiçoamento. Foi como Paulo acabou o capítulo 4. É como Paulo, capítulo 4. Então, Paulo, ele quer coibir isso. Ele quer que o cristão siga o Cristo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós vamos entrar num campo que pode ser que a gente pise numa mina. Mas a gente tem que ter cuidado. Eu estou falando, gente. Então, assim, se vocês não leram esses capítulos para frente, leiam com muito cuidado, um tempinho reservado, assinala o que vocês não entenderam, porque vai ter muita coisa aqui interligada. Ok, gente? Podemos entrar? Então, vamos lá. Preparado, vamos lá. Versículo 1. Só se ouve falar de imoralidade entre vós, e imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai. Introduziu o caso. Ele mexeu no caso. Ele não se furtou, fala assim, estou ouvindo falar de alguma coisa que não está legal. Não, ele botou o caso. Por quê? Para a pessoa ou as pessoas saberem o que está acontecendo. Ele nomeou, ele intitulou. Tá? Um dentre vós vive com a mulher do seu pai. E essa mulher do pai é a mãe ou não? É a madrasta. Tá. É a madrasta. Vai na letrinha E da BJ Isso. aí que está explicando. Você tem a BJ, Verônica? A minha digital aí não tem essas Não letrinhas. tem. Mas A letrinha E fala assim, a madrasta, proibida pelo Antigo Testamento, está lá em Levítico 18:8, e pelo direito romano, essa união era tolerada pela maioria dos rabinos entre os gentios convertidos. Fato esse que talvez explique a indulgência da comunidade de Corinto, que não estava sujeito ao direito civil romano. O Concílio de Jerusalém proibiu uniões desse tipo aos cristãos provenientes do gentilismo. Então, essa era uma prática que já era proibida pelo Antigo Testamento. Isso. Mas os rabinos convertidos, eles eram indulgentes com isso. As minhas leis eu faço. Olha os legalistas. Então, mas aqui pode dar dupla interpretação, de ser a segunda mulher ou ele ter duas mulheres. Eu não vi dupla interpretação, não. A madrasta é sempre a mulher do meu pai. É o enteado. A segunda mulher. Não é a minha mãe. É a segunda mulher. É a segunda mulher. Segunda mulher. Isso.
Então, mas a mulher pode ter morrido ou não. Ah, tá. Você está falando. Ah, tá. Ok. Ah, É, tá. Pode ter morrido, pode ter se separado, divorciado. E é, aí ele, ok. Eu achei que a dupla interpretação é o que você falou com relação à madrasta. não. Tá, ok, entendi. Entendi. Ok. É, ele não Eles, de fala. qualquer forma, era proibido. Era proibido. Ah, Tá? Era Agora, proibido. isso do abandono acontecia, deles abandonarem a mulher, e ficar acontecia. com. Eu já Sim. vi, não sei Sim. aonde, da literatura judaica. Isso, a gente estudou até isso no grupo de sexta-feira, que a gente abandonava por pouca coisa. Se lembra da passagem de Jesus? Vós É, abandonais a isso mulher, mesmo. né, Até se não cozinhasse direito, podia ser Isso, abandonada. foi isso, mesmo. por Isso aí. causa da dureza dos vossos corações, lembra? É isso aqui. Ok, gente. E aí, olha só, Paulo no versículo 2. E vós, o vós, ele está chamando a comunidade. Está chamando a comunidade. E vós, estáis cheios de orgulho. Nem mesmo vos mergulhastes na tristeza a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós. Quanto a mim, ausente de corpo. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ler todo o texto e depois a gente vem interpretando, tá? Porque assim, é um caso só. Aí, esse aqui é bem diferente. Então eu vou ler todo o texto. Se vocês estiverem com lápis aí, vão anotando e tal, mas aí depois a gente vem batendo os versículos, tá? Porque aí a gente tem que botar no contexto. Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já o julguei como se estivesse presente aquele que perpetrou tal ação em nome do Senhor Jesus. É preciso que, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia com o poder do nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento para ser de vossa massa, para ser de nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Celebramos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento da malícia, da perversidade, mas com pão ázimos, na pureza e na verdade. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com devassos. Não me referia, de modo geral, aos devassos deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos devassos. Pois então teríeis que sair deste mundo. Não. Escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão. E não obstante, seja devasso ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem, não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não são os de dentro que vos tende de julgar? Os de fora Deus os julgará. Afastai-vos o mal do meio de vós. Ok? Agora deu nó, hein? Eu falei. Nossa, Eu falei que a gente vai entrar num campo. Eu não sei nem se o tempo que resta aqui, que eu gostaria que esse capítulo eu pegasse tudo de uma vez, entendeu? Mas não tem problema. É bom que vai ficar para casa para vocês aí depois. Ah, não. Vai ficar um para casa. Não tem jeito de estudar isso em casa, não, porque minha cabeça tá saindo fumaça aqui, cara. também acho, viu? Ainda mais nesse frio, você pega a BJ, senta lá do lado de fora, na calçada, e lê ela, porque o frio vai, né, não vai sair fumaça. Agora você tá querendo dizer que estudar vai fazer a gente ficar na sal, não é isso que você tá querendo, né? Porque Mas assim, tô sabendo, tem que tô ter sabendo. complacência, entendeu? Eu falei pra vocês, o capítulo é pequenininho, ele é um terreno ardiloso aqui, tá? Olha lá, vamos lá. Onde eu vou lá no 2, tá? Nem mesmo vós mergulhaste na tristeza a fim de que o autor desse mal fosse eliminado de meio de vós. Ele está fazendo uma pergunta. Vocês nem trabalharam para que isso não chamasse essa pessoa. É isso que ele está falando. Vocês nem se preocuparam. Vocês não ficaram nem tristes com a situação. Vocês estão orgulhosos disso. Ficaram indiferentes, né?
Eu acho até que uns ficaram diferentes, mas teve outros que não, que gostou da situação. Porque para Paulo vir a falar assim, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós, o que ele quer dizer é o seguinte: você tem que trazer essa pessoa. Você tem que trazer essa pessoa e conversar com ela. Você tem que trazer, porque ali é uma comunidade do Cristo. E Paulo fala, o justo vive pela fé. Nós estamos sendo chamados a atenção pela nossa responsabilidade que temos. A Jane acabou de falar no capítulo passado aí, a Maria também. É a nossa responsabilidade, gente. Como que você comete? Como que eu cometo um ato desse aqui? Olha só. Mas parecia ser um hábito da maioria, né? Sim. Aí, É isso que Paulo quer preservar. é. O Paulo não quer que aqueles que sejam da comunidade, eles cometam um ato daqueles que estão em volta. Ele não quer. Isso é uma chamada de atenção para a reflexão de todos. Ele falou, e vós, ele está chamando a atenção da comunidade. Versículo 3. Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente. Então, sim. Cisne, pode voltar no outro, no 2? O que é? Esse tirado. O que ele queria dizer com isso? Esse tirado é para conversar. Tirado do meio, conversar. Não é eliminar. Paulo, é isso que eu estou falando. Vai tirar da comunidade. Chamar no canto. Isso, boa pergunta, por favor. Não entendeu? Chama, porque às vezes eu posso passar batido em alguma coisa e eu achar que eu falei e não falei. Então, boa pergunta, Verônica. Não é eliminado de sair fora da igreja. Gente, isso é contra Jesus. Exatamente. Você está vendo como que a gente pega? É aquilo que você falou. É contra Jesus. Jesus veio para os pecadores. Como que eu vou tirar uma pessoa que está precisando de ajuda da comunidade cristã? Exatamente. A pessoa errou, você está fora, e amanhã sou eu. Só que esse tirado para conversar tinha que ser alguém que tivesse idoneidade para conversar com esse. Timóteo. Se é o outro que se comprasse com aquilo, olha a dificuldade para chegar ali. Sim. Né? Entendeu? Por isso que ele está chamando a atenção da comunidade. Da comunidade. Que é um comportamento social. Exatamente. Dentre vocês não, gente. Poxa, peraí. Então, assim, o eliminado não é pegar, você está fora, você está julgado aqui, você está fora da comunidade. Por isso que eu estou falando. Se você for pegar ao pé da letra, você acha erro em Paulo. E não é isso. O eliminado aqui, traduzido pelo grego que eu não sei falar aqui, é chamar a atenção, é tirar do grupo e vir para você. Entendeu? O líder... Chamar no particular. Chamar no particular. Alertar. Isso. Tá? Ótima pergunta, Verônica. Obrigado. Vou passar para o versículo 3, ok? Beleza? Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente, já julguei, como se estivesse presente. Então, essa informação, até o versículo 5, mais uma pode contradizer Jesus. Mais uma. Então, o que deu para entender aqui? É que Paulo já tinha falado sobre isso em outra carta, perdida. Ele já deu essa opinião. Então, eu julguei aí, eu refleti sobre isso. Isso, ele já falou sobre isso. É um isso. perigo essa palavra, né? Isso, ele já emitiu opinião sobre isso. Por isso a preocupação dele é com o grupo. Ele vai falar do fermento aqui no final, vocês viram. O Paulo está preocupado com uma disseminação de uma prática ilícita dentro da igreja de Corinto. E o pessoal tratar isso como uma normalidade para eles. Então eu não me diferencio de ninguém. Se lembra que a gente estudou em estudos passados? O que você diferencia dos outros? O que o espírita diferencia dos outros? O que os judeus, o que vocês cristãos se diferenciam dos outros? Em nada. Se a gente está adotando as mesmas práticas do mundo lá fora, o que eu vou me diferenciar? Em nada. Por isso que a gente, estudando Paulo, a gente vai lá atrás e puxa, porque tudo vai fazendo sentido melhor para a gente. Então, essa prática, apesar de ser normal na cidade,
igual a BJ colocou aqui, até uns rabinos, como que ele diz aqui? Como que ele fala? Ter concedência, como que ele coloca aqui? Indulgência. Indulgência, isso. Tá errado. O próprio Levítico é contra isso. Então, o Paulo está pesando a sua mão na autoridade que ele tem. Dá para sentir isso. Ele está pesando a mão dele. Se é que a gente pode dizer assim. Então, a preocupação dele era no sentido espiritual. A preocupação dele era no sentido moral. Moral. Se isso está acontecendo e vocês estão sendo totalmente condescendentes, o que vai vir depois então? O que vai virar essa igreja aí? O que vai virar essa comunidade? Nada. Daqui a pouco vocês estão adorando outros deuses aí dentro também. Então você tem que coibir aquilo pontualmente. Se você não coibir, aquilo cresce. Se você está com um machucado, você tem que tratar. Senão aquilo vira uma infecção e vai ser pior ainda. E ele já tinha omitido essa opinião. Ele já tinha dado presente nessa opinião. Ele já escreveu sobre isso aqui. E agora, aqui ó, na BJ, tem aí para quem não tem a BJ, a gente vai, por isso que eu estou falando, a gente vai lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Ou até o versículo 15 e 17, na verdade 15 e 17. Por quê? Mateus, capítulo 18, 15 e 17, vai falar assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Jesus falou isso. Dize-o à igreja. E também não escutar, considera como um gentio publicano. É isso que o Paulo está fazendo aqui. Ele está sendo gentil, um publicano. Ele não quer escutar. Ele está fazendo isso. Então, quando ele fala aqui no versículo 4, estando vós e meu espírito, ou seja, a presença dele está sendo vista através da carta. Uhum. E está sendo lida em assembleia essa carta. É isso que a gente tem que ter a noção. Isso está sendo lido, gente, naquele momento agora. Nesse exato momento. Eles estão lendo isso aqui. E todo mundo está lendo e tem muita gente baixando a cabeça. A BJ, na letrinha G, fala: Paulo insiste sobre a sua presença espiritual a fim de ter uma voz nas deliberações da comunidade, que é a única responsável pela qualidade de sua vida cristã. Perfeito. Pode ticar isso aí. Pode ticar. Tá? Então, Paulo está alertando a comunidade por uma prática que está totalmente em desalinho com as disciplinas do Cristo. Não se trata de julgar, não se trata de afastar quem quer que seja, mas a questão é o descumprimento das leis. Quantas vezes na FEAC nós já vimos isso aqui? Quem é mais antigo da FEAC sabe. Tem uma pessoa que está fazendo isso, que está acontecendo isso aqui, a gente não chama ela para conversar. Tem uma pessoa que está fazendo do SOS Press as suas leis. A gente não chama ela para conversar? O que a gente ouviu na reunião do SOS Press? A pessoa está fazendo a sua lei. Eu que atendo todas as ligações. Eu assisto vídeo no meu celular. Eu levo o livro que eu quiser. A pessoa está fazendo os leis. É claro que não é uma prática igual essa aqui. Mas o que a gente fez? A gente não pontuou? A gente não foi lá e não coibiu? Tem um expositor que está falando isso e isso. Qual que é a responsabilidade? Vamos lá e vamos chamar ele. Então, não é de afastar, não é de julgar, mas de pontuar, de chamar atenção. E isso tudo, eu estou preparando vocês para chegar no versículo 5. Que eu não sei nem se... Eu acho até que eu deixarei esse versículo 5 para o próximo estudo. Porque aqui é uma mina.
Aqui, se a gente pisar em falso, a gente destrói o texto. Aqui, se a gente pisar em falso, você vai falar assim: Paulo tá contra o Cristo. Vai entregar o homem a Satanás. Pronto, É, lascou tudo. Não vou ler mais Paulo. Tudo que você falou foi uma falácia. Mentira. Paulo tá deixando tudo a Satanás. Né? Tá julgando o homem. Nossa, vocês cristãos são também, hein? Ô pessoalzinho, hein? mas esse Satanás aí, como é que o Corinto enxergava isso, o povo de Corinto? Não sei se você podia já avisar para a gente poder entender. Aí vocês vão pesquisar. Eu falei, a Maria não gostou, vai ficar. Eu tinha Ah. vontade de fazer esse capítulo 5 todo dia de uma vez. Mas já Ah, que mas a gente parou, pode voltar, Ô, a gente gente, pode voltar nele, né? deixa eu te Começar falar. de novo. Parou no versículo 5, que é quase o meio do texto, que é a chave da interpretação. Então, Para se nós, voltar é para a gente entender. Ó. Sem a chave, como a gente abre a porta? Ah, peraí. A chave vocês vão procurar no livro dos Espíritos. Ah, tá. Vocês vão procurar no livro dos Espíritos, gente. ô Sidney, Oi. eu poderia interpretar o 5, porque ele fala entregar a Satanás para a perda da carne, a fim que o espírito seja salvo. Eu poderia dizer que seria a morte do homem velho para surgir o novo homem. Pode, se você entrar com uma chave antes. Aí isso vai fazer sentido. Ó, eu tô falando, a chave para interpretar essa questão é o livro dos Espíritos. Aliás, eu até digo mais, a chave para interpretar isso aqui é a doutrina espírita. Porque... É a reencarnação. Ainda não, calma. Porque assim, depois que você interpreta isso com a doutrina espírita, você refaz esse versículo e vai fazer muito mais sentido. Primeiro você já sabe que não existe Satanás. Aí você vai ver o que é, quem é, onde está, o que Paulo quis dizer com isso aqui. Um opositor, né? Mas o quê? Por aí. Então assim, tá lá no livro dos Espíritos. Então, assim, um deverzinho de casa, muito bom, capítulo 5. Inclusive, você pode ver e falar assim, pá, Cid, não entendi nada, não consegui pegar. Beleza, pelo menos você foi lá pesquisar. Tá bom. Mas esse versículo 5, ele é primordial para o restante da interpretação. Tanto é que depois dessa fala aqui, ele muda o tom dele. Ele muda, ele vai falar do fermento, ele vai falar da massa, ele vai falar da Páscoa, ele vai falar de coisas judaicas. Porque tem um sentido espiritual em cima do fermento. Tem um sentido espiritual em cima das massas. Do que ele está falando do pão ázimo, do fermento velho, do fermento novo. Isso é só o capítulo 5. Depois a gente ainda tem apelação do tribunal dos gentios, tem casamento e virgindade, tem carne sacrificada aos ídolos. Ai, gente. Tem a ver com consciência, com livre-arbítrio? Eu pensei por aí. Tem. Tem? A entregar a ele mesmo, Tem. a sua própria consciência. Essa questão aqui do Satanás. Satanás aqui para mim é a nossa própria consciência. Isso aí. Nosso... Aí você vai... É. Beleza. A perda da carne para ele renunciar a essa prática. Sei lá. Vamos lá. Vou gostar de ouvir vocês. Conteúdo espiritual. Quem? Onde? Por quê? Do versículo 5. Bom, Tem gente. Emmanuel no 6, tá? Tem Emmanuel no 6? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Emmanuel no 6. Fermento espiritual. Ih, não anotei não. Hoje já vou Fermento procurar. espiritual que chama, está no Fonte Viva, capítulo 76. E tem outro que chama Um Pouco de Fermento. Está no Fonte Viva, capítulo 108.
Muito bom. Nossa, tem mais um sobre fermento, no 5:7. Está no Vinha de Luz, capítulo 64. Fechou, gente? Ok? Então, assim, já recomendo vocês irem lendo até os outros capítulos à frente. Mas quando chegar ali no capítulo 12, ele dá uma melhorada e vocês vão até levitar. No 13, a gente vai até cantar. Vai até cantar, vai ter até musiquinha, vai trazer até o espírito Renato Russo aí. da comunicação aí pela Magda aí. Não é por ele não, viu, Magda? É por você. Vamos lá fechar, gente? Maria, você pode fazer a prece de encerramento hoje? Posso. Obrigado. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, espiritualidade que nos assiste nas quartas-feiras, nós vos agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de termos estudado mais uma vez o vosso apóstolo, que tantas contribuições trouxe para a transformação dos nossos corações, do nosso entendimento, para que pudéssemos continuar entendendo cada vez melhor aquilo que Jesus havia deixado para nós. Seguindo as pegadas de Paulo, vamos aos poucos entendendo melhor os ensinamentos de Jesus para todos nós. Agradecemos essa oportunidade bendita e vos rogamos que a cada dia nós possamos nos fortalecer mais nessa caminhada, fortalecendo a nossa fé, a nossa crença em nosso Mestre amado. Pedimos também, Senhor, que continueis a abençoar os lares aqui representados e vos rogamos também pelos irmãos que estão passando por situações de desafios, quer sejam espirituais e materiais, aqueles que se encontram nas dificuldades da saúde, mas também, Senhor, nós nos lembramos de hoje, nesse dia tão frio, dos nossos irmãos desabrigados, desamparados, ou aqueles que estão sentindo o frio da solidão. Pedimos, Senhor, que abençoe a toda essa humanidade. Abençoe, sobretudo, aqueles lugares onde a corrupção, a discórdia tem trazido tantas consequências maléficas para os seres humanos. Rogamos, Senhor, que a vossa paz envolva a todo esse planeta, envolva a cada lar, envolva a nossa cidade e nos envolva o nosso coração, para que ele seja dulcificado no amor que devemos distribuir no serviço na vossa seara. E agora, Senhor, pedimos também que abençoe a nossa noite e que nos desdobramentos dessa noite possamos continuar aprendendo mais. E pedimos que a vossa proteção permaneça conosco hoje e sempre. Obrigada, Jesus, que assim seja. Muito bem.